Bom dia. Mas o Vasco não tem time para disputar 3 competições. Eu sei, você também sabe. Mas se é para acelerar o meu processo de calvície, não pode ser hoje. Que seja nos playoffs, que seja nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas, Chagão do céu, logo de manhã você falando um monte de besteira. O Vasco tem que focar no Campeonato Brasileiro. Não dá para pensar em Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas faz parte do acreditar em um milagre. Continuar sonhando. É isso. Acreditar nesse milagre e continuar sonhando é muito importante. O milagre do Diniz rodar esse elenco, de outras peças aparecerem, da gestão, Pedrinho, departamento de futebol, também na segunda janela, reforçar esse elenco, faz parte do sonhar, do acreditar em um milagre. Porque é isso que a gente faz há 14 anos. Por que 14 anos, Thiagão? O último título de expressão do Vasco, Copa do Brasil. Então eu quero continuar acreditando no milagre e sonhando. E para isso, o Vasco não pode sair hoje. É ou não é? É isso, vou até ser um pouco poético aqui, já que eu estou gravando esse vídeo na madruga. E é na madrugada que o homem perdoa seu grande amor. É isso que o vascaíno faz há 14 anos. Bota a camisa, torce, assiste, sofre para continuar sonhando e acreditando no milagre. Então, temos que ganhar do Melgar hoje e disputar esse bendito desse playoff. É o que eu penso, família vascaína. E vamos falar muito aqui desse jogo contra o Melgar, até fazendo uma parada diferente. Estava aqui, né, pesquisando em alguns sites, jornais peruanos, né, destacando esse jogo. A gente vai debater aqui sobre isso, falando do momento do Vasco, destacando um jogador lá do Melgar que foi convocado agora, né, para as eliminatórias. Interessante para a gente debater aqui. Claro, vamos trocar uma ideia também sobre a provável escalação do Vasco. E nesse vídeo, família, achei muito interessante, eu estava acompanhando lá o Charla Podcast, e aí separei alguns cortes aqui para a gente reagir juntos, porque eu acho que o debate, eles conseguiram colocar tudo num vídeo só que eu separei, né, em 2 vídeos, e aí eu juntei tudo, porque eles falam do Felipe Coutinho, eles falam do Verratti, eles falam do condicionamento físico do Vasco, da preparação física do Vasco. A galera fica falando, tira o Verratti, poupa o Verratti não dá, e é só o Verratti, né, que faz gol no Vasco. E aí tem o torcedor lá do Fluminense falando que o Diniz vai dar errado, que o Vasco vai brigar para não cair, na verdade vai cair. E aí eles destacam o Mirassol, o Ceará, que nesse momento, né, estão pontuando, e muita gente já colocava ali o Ceará, o Mirassol na parte de baixo da tabela. Então uma resenha maneira pra gente trocar uma ideia aqui, reagir e depois, claro, saber a opinião de vocês. Eu vou deixar a minha opinião aqui, família. Mas antes, dá aquela força para o Thiagão, se inscreve no canal, se não for inscrito, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu sempre esqueço aqui de falar, dá aquela hypada aí no vídeo para ajudar o Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Já vou jogar na tela para vocês aí e começar a reagir aqui. A galera lá do Charla, né, o Cantarelli, o Enzo, o torcedor lá do Fluminense, Betão, a resenha tá maneira, quero saber a opinião de vocês. Se liga só. Vou falar que o cara tem que ter responsabilidade, é o Felipe Coutinho, né, mano? A gente vai lembrar que o Felipe Coutinho não joga o clássico, é uma expulsão inacreditável contra o Fortaleza, quando não estava jogando bem de novo. E não tá jogando nada contra o Fortaleza de novo. Nada é forte, mas nada. Quando é expulso num lance com o Marinho, bizarro. O Enzo é mais passador de pano do Coutinho do que eu. Nada é forte. O Cantarelli nessa tá certo. O Coutinho não estava jogando nada. Nada. Porque assim, a gente tem que ter um nível de exigência com o Coutinho diferente. Então, para o nível que a gente espera do Felipe Coutinho, nada. Porque ele vai o Marinho tava já ganhando de 2, 3 a 0. De Marimbo. Sim, ele foi lá e ele abraçou o Marinho e foi junto. E aí tudo isso que a gente tá falando do Tietê, do Cocão entrar, sei lá o quê, o Coutinho não tava, pô. O craque do time tem que jogar esse jogo aí, mano. E não só tem que jogar, ele tem que jogar e ser decisivo. É esse o jogador que o Vasco contratou. Exatamente. Ele tem que ter uma postura de líder, ele tem uma postura de protagonista. Esse é outro dilema também. A torcida cobra o Coutinho. Mas você tava aqui, a expulsão foi... Não, a gente gostou, porque ele teve sangue. Não dá pra gostar antes de um clássico dessa porra. Uma parte
parte da torcida sempre cobrou. É óbvio que é ruim ele Cara, ter não Não é passador de pano igual, contra o tipo Fortaleza, eu, você, mas Vasco, boa você parte não. cobrava assim. Tava todo mundo achando que tava tudo resolvido depois do jogo Fortaleza, pô. Não, cara, é uma esperança. É uma esperança de tudo é melhorar. E eu ainda tenho a essa gente discutiu esperança. o Cantarelli tá na onda do errado também agora. Isso eu Aí, tava assim, mesmo. não tem um Cara, mas jogo. dois jogos nos últimos mudou a tua 14 percepção? Mas Nos, não tem. nos últimos 14 Aí anos não tu tem não um jogo consegue igual segurar a tua a esse opinião. jogo. Não, eu não acho nenhuma Se em coisa dois nem jogos outra. tu mudou de opinião, Eu não acho nenhuma coisa nem outra. aí tu também é uma roleta russa da opinião, Não, né? não, deixa eu falar. É roleta Vai russa, tomar, né? deixa Vocês eu estão falar. falando o que eu acho, pô. Tu viu? Agora tá Já abraçando mudou. ele, pô. É roleta russa, pô. Vocês Roleta estão russa da discutindo opinião. comigo sem eu dar opinião. Porque você já deu e tá mudando a opinião. Tem duas, Quais são as minhas opiniões? Fala pra mim quais são as minhas Porque o opiniões. Diniz tava tudo resolvido. Tá? O Diniz ia fazer o Vasco, você tava nessa. Que é o também. normal dele fazer E depois elenco do ruim e jogar Fortaleza, bem. Você falou o Diniz aqui. potencializou Você tudo falou em aqui. 6 Eu dias. acho que ele vai potencializar o elenco ruim do Vasco, mas o elenco ruim do Vasco Mas aí é vai pra- ficar em décimo. O Ale, elenco do Vasco é pra brigar contra o O rebaixamento. malabarismo da opinião. Não é. Malabarista das O opiniões. elenco do... Eu gosto do Diniz. Isso. Eu sou fã do trabalho do Fernando Ah, Diniz. jura? Acho o elenco do Vasco fraco? Mas ano Acho. passado, eu estou falando aqui. Família, eles vão entrar aqui em outro debate, mas só para não perder o gancho, eles vão continuar nessa questão de brigar para não cair e tudo mais, trabalho do Diniz. Mas é só para não perder, né, pra gente continuar aqui falando do Felipe Coutinho. Porque assim, né, o Enzo falou ali de tentar achar alguma coisa, né, da postura, porque ele brigou ali com o Marinho, e na minha visão não é essa a questão. A questão é pior, bem pior na verdade. Porque eu acho assim, olha como é que o vascaíno é pé no chão. Pelo menos eu não vi, tá? De repente você foi um que falou isso, que utilizou desse argumento. Mas eu não vi nenhum vascaíno comentando aqui no canal, ou em páginas, em outros canais, falar assim, ó, pô, Coutinho fez falta. Com Coutinho seria diferente. Isso é a questão. Esse é o ponto. Como é que pode? O nosso principal jogador, que mais ganha, né, o melhor jogador, que tem a carreira braba, ninguém sentiu falta. E o Vasco, detalhe, o Vasco fez uma péssima partida e ninguém sentiu falta do Coutinho. Isso que assusta. E assim, para quem tá chegando aqui agora no canal, quem me acompanha desde 2000 aqui, início de 2025, né, sabe que eu, passei muito pano pro Felipe Coutinho. Mas muito pano, procurando entender tudo. Parte física, companheiros, treinador. Mas agora não dá, cara. Agora não dá, o cara tem que produzir mais e eu espero que hoje, né, ele possa, né, ser Felipe Coutinho. Que tá, já consigo ver um futuro, olhando aqui, ó, na Grande Teresópolis. Pô, tem gente que faz previsão em borra de café. Tá fazendo nada, tá aqui é comigo, tá? Vem aqui, ó. Vai dar merda no Vasco. Ah, vai dar não. Não vão trocar técnica, a torcida não vai bater, porque vão ficar dizendo O o tempo Diniz inteiro que o tem mais problema peso. é o físico, que o problema é o Pedrinho. Pedrinho. Já herdou e esse vai problema, ficar né? nisso. Soltou as asinhas. E vai Eu aí, gosto ó. disso. Não, vamos lá, prever. Mas eu nunca Não, tive prever, sozinha, queridão. Prever, porque Nunca tive continua sozinha. prever. Não, quero que você vai lá. Ué, fala quem vem Ele aqui, vai lá, ó. vai, ó, bate isso. Qual é a previsão? Teu show, isso. Olha aqui, olhando aqui. Eu quero isso, vai. Muita gente achou que o Mirassol ia cair fácil, não teve isso? Tem Ceará e Teve Mirassol, isso? estão gordurando. Acabei de ver que o Mirassol não cai mesmo. E quem cai tá próximo ao Charla. Não. Não sei quem é o time próximo ao De São Charla. Cristóvão. Qual é Tem time o São próximo? Cristóvão. Na Série A é o Vasco. São Cristóvão. É o time que Mas se tá livrou do na rebaixamento. C do São Carioca. Cristóvão. É o time que se livrou do rebaixamento. Não, esse foi o Fluminense, não, esse foi o Fluminense. O último que eu lembro foi esse. Não, mas assim... E que vai acabar uma sequência vitoriosa do Vasco de 3 temporadas seguidas na Série A. Não vai conseguir engatar a quarta. E aí, mas a culpa vai ser do Felipe Maestro só. Tá escrito aqui, ó. A culpa do Enzo vai ser só do Felipe Maestro. O resto tá todo mundo. Porque o elenco é bom. O técnico é bom. O elenco do Mirassol é bom pra Pedrinho, cá. Tá jogando bem, E é o... bom pra cá. Então, mas aí você tem agora técnico bom, pô, o problema. Fica calmo. Se você tem elenco bom e técnico bom, qual o problema agora? Conta pra mim qual o problema. Eu quero você, Problema Betão. físico, Qual o problema de problema? contratação. Ah, Não, o preparador. mas chegar, uma coisa que eu ia falar. O preparador é uma pica. Sem Mas eu pilhar. falo isso há muito Falar sem pilhar. Pessoal do Hoje, preparador. você olha pra tabela, o Fio tá ali pilhando, é do jogo. Você olha pra O tabela. Vasco tá lutando contra o Não, rebaixamento de novo. o fator Mirassol e Ceará preocupam, cara. Grêmio, Santos e Vasco. e o Vasco nesse trabalho que não anda. E assim, só continuando plenamente. o que o Betão tava falando em relação ao aspecto físico e como o Vasco não faz um trabalho bom em nenhuma das áreas, é assim, a gente não pode... O que acontece? O trabalho físico, a gente acaba misturando muito com a parte técnica e tática, que é o que a gente vê. A gente vê tecnicamente e taticamente. E aí você olha o trabalho do departamento de futebol do Vasco como um todo.
e você imaginar que a preparação física é a mesma, tem a mesma qualidade que a preparação física dos rivais diretos, dos rivais diretos que eu digo, do mesma competição, de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Botafogo, de um Fluminense, de outros times que englobam a Série A do Campeonato Brasileiro, nessa zona toda que tá o futebol do Vasco. Você acha que... Cara, família, eu só vou parar aqui rapidinho, eu nem gosto de parar nesses momentos porque o áudio não fica muito legal. Mas assim, eu preciso bater nessa tecla. Eu não tenho conhecimento. E boa parte da torcida não tem conhecimento. Se o trabalho em relação à parte física dentro do Vasco, o preparador físico é boa, é excelente, é o que eles comentaram, é o que a gente vê dentro de campo. E aí, sinceramente, eu fico na dúvida. Claro que é uma visão de leigo, é uma análise de leigo. Porque assim, eu sempre vou bater nessa tecla. Já vi treinador falar que tem a questão de correr errado, que o time está mal posicionado, e aí quando você corre errado, o outro time te bota na roda, passa uma impressão que esse time está mal condicionado. Pode ser uma questão de características dos seus jogadores. Por exemplo, eu estava vendo aqui agora, escutando essa resenha para reagir aqui com vocês, e aí minha mente voou lá em 2020, no Ramonismo. Lembra? Aquele time do Vasco era pesado na sua essência. Iniciou o campeonato com Andrei, de cabeça de área, tinha o Felipe Bastos, Benítez, que jogava uma bola, mas era pesadão, né? Não tinha tanto condicionamento físico assim, ainda mais no decorrer da partida, cansava rápido. Cano, pesadão. Thales, pesadão. Castan, na zaga, pesadão. O Pikachu, pelo lado direito, não era aquele lateral de tanto vigor físico. Você entende? Quantos jogadores eu falei aqui que a gente não destaca o condicionamento, a disposição, a velocidade, a explosão? Então, a que ponto eu posso colocar somente na conta do preparador? E eu nem estou defendendo aqui ninguém, eu só estou questionando. A que ponto eu posso botar na conta do preparador físico? Pode trazer o melhor do mundo, ele vai conseguir condicionar esses jogadores que eu citei? E aí eu trago para esse contexto de hoje. Poxa, a gente tem Coutinho. Quantas vezes a gente fala aqui do condicionamento físico do Coutinho, da parte física? Ele não tem sequência. Verratti já tem seus 37 anos, pesadão. Hugo Moura não é tão leve assim. Piton é um lateral mais técnico do que físico. O Nuno não é um ponta tão forte assim, fisicamente falando. Vou dar um exemplo aqui longe, que já passou no Vasco recentemente. Peck. Tecnicamente muito superior, mas fisicamente não é. O Ryan também não é conhecido por essa disposição toda física. É um cara de explosão, um cara que vai dar um tapa na frente, mas para recompor. E aí essa sequência de jogos, eu acho que está intensificando essa dificuldade que o Vasco tem, né, nos seus jogadores. É isso. Por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, eu vi um Vasco mais leve. Eu não senti o Vasco tão cansado assim, porque tinha jogadores mais leves em campo. Então, é essa dificuldade que eu tenho, sabe? É essa dificuldade. Eu não consigo bater na mesa e falar, é culpa do preparador físico, sabe? Pode ser a sequência de jogos, o time pode correr errado, pode ser a característica, né, dos jogadores, o biotipo de cada jogador. Você entende meu pensamento ou você discorda? Comenta aqui, vamos continuar ouvindo aí a galera. Porque mesmo o físico tá igual ao dos outros? Não tá. Então, mas assim, calma aí, vou não acho que passa de novo. Não acho que passa pelo elenco, não. Acho que passa. Então, tem jogos passa pelo elenco, eu acho que exatamente. passa Passa também pelo elenco. Tô falando isso aqui é trocentos. Caralho, mas pra além disso, o Cano também é um peso pro Fluminense quando não joga, gente. É a mesma coisa. Tem times que perde um jogador, é complicado. Claro, não é só o Vasco que o Cano machucou de pé todos os jogos agora, depois que o Cano saiu, pô. Tá foda. Mas não, galera. Só complementar. Mas a galera tá falando, o Verratti não sai. O Verratti não sai porque se ele sair, não tem quem faça. Não, Cantarelli. Assim, eu preciso parar aqui de novo, rapidamente. Mas a gente não sabe exatamente isso. O Verratti, ele nunca fica fora. Então, de repente, vai entrar um jogador ali que vai fazer uns gols, cara. Sabe? Vai ter oportunidades ou vai ajudar mais tecnicamente para um outro companheiro marcar o gol. Sabe? Porque o Verratti não contribui com essa dinâmica de jogo. Ele vai lá e vai botar a bola para dentro. Mas esse comentário do Cantarelli é complicado, porque o Verratti nunca fica fora. O Verratti não sai no decorrer dos jogos. Então, como é? Ele fica porque não tem outro para fazer gol. Mas como a gente vai saber disso? Se o cara não sai nunca? Contigo sobre isso. Só pra complementar, para além disso, a estrutura do Vasco é a mesma do demais? Não é. A gente sabe que não é. Estrutura sim, não é. É abaixo. Não é. Lá o CT onde é o lado do Fluminense. O CT é parecido com o Fluminense. Parecido. O Fluminense é melhor. O prédio eu nunca fui. Eu não sei. O Fluminense hoje é excelente. Prédio de recuperação, aquelas coisas todas. É excelente. O Vasco tem... Não é parecido. O Vasco tem cacife. Eu não conheço. Não é parecido. Os funcionários são... Não. O CT do Fluminense... Vamos lá. O Vasco tem O cacife. Thiago Silva, quando vai, pede coisa. O Marcelo, quando chega lá, pede coisa. É isso, é. O Filé é um mago e ele pede coisa. Mas ele pede estrutura pra trabalhar. Quando eu fui lá, eu achei o CT do Fluminense. O Vasco tem cacife.
tem cacife pra investir buscar em estrutura, né? estrutura e pessoal. Sim. Os melhores profissionais do mercado. não tem. No ramo de fisiologia, fisioterapia, preparação física. Se não tem E bons aí, jogadores, você imagina soma tudo. nessa... Exatamente. Se você soma tudo isso, aí você vê o retrato disso nos segundos tempos de cada jogo do Vasco. Por isso que o Betão tem essa percepção, que o segundo tempo do Vasco é... E aí, Voltei aqui, família. Só para continuar nesse assunto da preparação física, condicionamento físico, né, tem essa questão de estrutura, de investimento, de conseguir bons profissionais? Claro que sim, acredito muito nisso. Agora, vem comigo aqui. Quando ele cita ali, por exemplo, o Palmeiras como exemplo, só olha para o comando de ataque. Palmeiras jogou ontem contra o Flamengo. Facundo Torres, sempre esqueço o nome dele, Facundo Torres, Vitor Roque e Estevão. Olha o time, cara. Olha a pressão que essa galera faz. Olha a velocidade, a dinâmica que tem ali. Aí você vai falar, poxa, mas caraca, o Palmeiras tem uma preparação física melhor que a do Vasco. Pô, mas será que não é o biotipo, é a característica? O Facundo Torres é mais rápido, tem mais força, velocidade do que o Nuno. O Vitor Roque nem se compara em relação ao Verratti. E quem joga por aqui, Estevão, mais rápido que o Ryan. Você entende a comparação que eu tô fazendo aqui? A parada que eu tô tentando é porque eu não sou leigo, mas tá captando aqui a minha mensagem? Vamos partir pro Botafogo. Botafogo joga com o Igor Jesus, que tem mais dinâmica, que é mais rápido, que tem mais força física que o Verratti. Aqui pelo lado esquerdo, o Arthur também tem mais dinâmica, tem mais velocidade. Pelo outro lado, não, né, é um uruguaio, não lembro, não sei. Savarino, pelo meia, né? Eu tô falando de condicionamento físico, de parte física, de velocidade, explosão, ponto A, ponto B. Savarino, em comparação com o Coutinho, muito mais dinâmica, muito mais rápido. Você entende a parada? Então, esse trabalho no Vasco, eu acho que não vou aqui dizer que pode ser também, mas eu acho que é muito mais um perfil dos jogadores do Vasco. Característica, biotipo. E já falei isso aqui algumas vezes. Nas próximas janelas, o Vasco tem que buscar jogadores com saúde. Com saúde. Não dá somente para visar uma questão técnica, controle de jogo, não. Saúde. É um meio-campo que possa agregar na parte técnica e na parte da saúde. Da vitalidade, da disposição, da entrega, do tesão. É um ponta com habilidade, com parte técnica, mas com tesão para correr. Porque o Vasco é um time mole. É um time mole. Em relação ali, né, o que eles estão falando sobre brigar para não cair, eu acho que o Vasco vai se recuperar nesse campeonato. Tava vendo aqui, né, em 2024, aquela campanha ali que o Vasco dá uma melhorada, né, que começa na volta do Rafael Paiva contra o São Paulo. Tava vendo aqui que isso foi, vocês podem até me corrigir aí, na 11ª rodada. Eu sei que nesse momento o Vasco tá já jogou 10 partidas, né? Mas foi ali. Então muita coisa pode mudar no campeonato. Eu acho que esse Mundial aí pode pesar, por exemplo, pro Fluminense, né? Que tem poucas peças de qualidade, quero dizer. De repente vai ter um desgaste aí pra sequência da temporada. Ceará pode cair, Mirassol pode cair, entre outros. O Vasco pode levantar, o Santos também, o Grêmio, né? Tudo pode acontecer nesse campeonato brasileiro. A única coisa que eu mudo, assim, a minha opinião, é o elenco. O elenco do Vasco realmente é complicado. Agora, o time titular, eu acho que dá sim para entregar um pouco mais de tranquilidade. Agora, é tudo que a gente já debateu aqui, reagindo o Charla. Tem a questão de rodar o elenco. O Vasco precisa rodar o elenco, precisa achar outros jogadores para confiar, tem que reforçar, tem que contratar. Então, tudo isso pode ajudar nessa questão de ter mais tranquilidade aí no Campeonato Brasileiro, família vascaína, porque realmente a gente tem que priorizar o brasileiro. Tem que priorizar o brasileiro. E aí na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mesclar. Mas para isso você tem que ter outros jogadores que você possa confiar no atual elenco e, claro, buscando jogadores, reforçando esse time. E aí, família, para a gente finalizar aqui nosso vídeo, trocar uma ideia com vocês sobre o jogo de hoje. Jogo importante, como eu brinquei no início do vídeo, né? Eu sei que o Vasco vai irritar a gente. Faz parte da nossa vida. Mas que não acelere meu processo de calvície hoje, que eu não fique irritado logo hoje. Vamos lá para os playoffs, vamos passar para a gente continuar acreditando no milagre, sonhando. Eu acho que é dessa forma. Mas concordo, claro, o Vasco não tem time para disputar 3 competições. Tava vendo aqui, né, alguns jornais, sites lá do Peru, tá aqui o Leo, né, falando o seguinte, família, ó, embora o momento atual do Melgar não seja dos melhores, ele tem deixado escapar pontos valiosos na luta pelo primeiro lugar da Liga Peruana, chegando a empatar por 1-1 com o Aliança Universidad, lanterna do campeonato, em sua última partida. Veja bem, por esse motivo, os fãs estão começando a questionar o trabalho de Walter Ribonetto. O estrategista sabe que não tem margem para erros no Brasil, por isso dará tudo de si para garantir essa classificação.
O Infobay está pontuando aqui, né, o momento do Vasco, o momento de dificuldade, né? Está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota, fala aqui, né, que seu treinador, o atual treinador, né, foi da seleção brasileira, e aí ele está destacando aqui um jogador também, que a seleção peruana conta com um jogador em boa fase, Kenji Cabreira, que foi convocado para a seleção nacional graças aos seus 8 gols na temporada e sua influência no ataque do Melgar. Inclusive, está destacando aqui que foi responsável pelo gol de empate, né, lá no Peru. Melgar, o terceiro gol foi dele, do Kenji Cabreira, naquela subida que o Piton não sai do chão, né, fica ali parado e o cara testa e faz o gol de empate, família vascaína. Então, interessante aqui a gente destacar também nesse momento aí de dificuldade que passa o Melgar lá na Liga Peruana. Quando a gente enfrentou o Melgar no primeiro jogo, estreando na competição, o Melgar era líder, né, da competição, então vem caindo. Só que é aquilo, né, família vascaína? Ontem eu destaquei, né, o Operário, que veio deu muita dificuldade pro Vasco. O Vasco não ganhou do Operário em 2 partidas, perdeu, né, para o Amazonas por 2-0. O Santos, que a gente ganhou, e que não estava ganhando de ninguém, conseguiu ganhar do Vitória. Time esse que o Vasco não conseguiu ganhar com um jogador a mais. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, para esse placar, Puerto Cabello, dentro de casa, 0, Melgar, 1. Olha só como é que é a parada. Como é que fica estranho, né? Isso, o som não fica ruim. Puerto Cabello, 0, Melgar, 1. Thiagão, o time que deu de 4 na gente perdeu para o Melgar, jogando em casa. Então, assim, cara, eu acho que tem um cansaço, tem o entendimento agora, né? A filosofia, a dinâmica de trabalho, mas esses jogadores do Vasco, cara, tem que realmente, assim, acabar com isso de uma vez por todas. Perder faz parte, mas a cota de vexame desse elenco, né, claro, e pegando ali 2023, né, porque são muitos jogadores que ainda estão no Vasco e que vem passando por esses vexames ano após ano, isso tem que acabar, cara. Chegar, a cota de 2025 já deu. Então hoje, eu sei que muito torcedor do Vasco vai ficar com aquele sentimento, se sair tá bom, pô, Thiagão, tem que focar no Brasileirão, mas hoje o Vasco tem que passar. Ainda mais por ser o Melgar, com todo o respeito ao Melgar. Né? O Vasco tem que passar para esses playoffs, e aí é o que eu estou dizendo, sonhar, acreditar no milagre, rodando o elenco e futuramente, claro, chegando jogadores. E aí, família, o provável Vasco é o time que a gente debateu no dia de ontem. Eu pouparia aqui vários jogadores, entraria, né, com Tietê, Coutinho, Léo Jardim, Luiz Gustavo e Ryan, pela idade. Né? E o Ryan poderia sacar no decorrer do jogo. O Ryan tá novo ainda, né? Então, acho que o tempo que ele precisa para recuperar mais rápido, né? Pela idade, porque tudo isso influencia. Mas o Vasco vai com força máxima. Tá aí, segundo o GE, Léo Jardim, PH, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Matheus Carvalho ou Esforza, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Já até falei um pouco mais, né, da dúvida aqui do Cocão e do Esforza. Eu, sinceramente, fico muito na dúvida, porque o Matheus Carvalho tá tendo, né, uma péssima temporada, tá muito mal, só que é um jogador de mais força física, de mais velocidade, né? De repente o contra-ataque do Melgar, eu acho que é um jogador de mais capacidade para recompor A, ponto B, né? O Esforza já é um jogador para primeiro volante que eu não gosto, que é muito lento, é muito mole, mas tecnicamente falando, fez até uma partida aceitável contra o Vitória, porque a gente tem que pontuar aceitável, que o Vitória, né, estava com um jogador a menos, então o Vasco acabou ficando um pouco mais com a bola, mas mesmo assim perdeu aquela partida por várias vezes, né, ter dificuldade de marcar, de recompor, os caras acelerando, e o Vasco com muita dificuldade. Por isso que eu fico aqui bem na dúvida, mas de repente o Diniz trabalhando o time, esse time ficando um pouco mais com a bola, aí, né, o Esforza pode auxiliar, porque ele tem um bom passe longo, ele tem um bom passe, ele sabe sair jogando, mas sem a bola me preocupa demais, porque você já tem o Felipe Coutinho, que, né, pouco ajuda na marcação. Aí o Tietê ainda tá pegando mais. E o Esforza, é complicado, né? É complicado. O pouco que eu vi do Melgar, que foi o jogo contra a gente, eu não assisti Melgar contra Puerto Cabello, contra Lanús, foi um time que abusou das jogadas nas laterais, né? Então o Vasco tem que tomar cuidado com isso, mas imaginando que isso não vai acontecer aqui, porque o Vasco tem que ter mais posse, o Vasco tem que ter mais controle do jogo, né? Pra gente não sofrer como sofreu lá na altitude, lá no Peru, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Hoje vai ser muito bom ser Vasco. Fui.